Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Passando aqui para passar algo para vocês, muito importante. Nós nem anunciamos essa live, né? Na realidade, não foi programada, não foi anunciada essa live. E vai ser um recado rapidinho que eu quero passar para vocês sobre o que Deus está mostrando nessa campanha do jejum que nós estamos fazendo. Já estamos no jejum. O jejum está uma bênção de Deus. Deus está abençoando poderosamente, né, esse jejum. Já passamos de 20 dias de jejum nesse mês de novembro. E Deus tem falado fortemente em nossos corações, né? Nós vemos que essa pandemia abalou a economia do mundo, né? Está subindo tudo, as coisas estão subindo. Não é só no Brasil, né? Esse aumento de alimentos, esse aumento de gasolina. Todo o mundo está sendo afetado por conta disso, né? Mas nós vemos aí, né, que tem muita gente, principalmente lá no Rio de Janeiro e lá em São Paulo, parece que já esgotaram os ingressos do carnaval. É a grande problemática, né? Lá na Europa estão falando que vem a terceira onda. E o Brasil está preocupado com o carnaval, né? Aí depois do carnaval começa aquela conversa, né, de fechar tudo, né, terceira onda. Veja onde nós estamos chegando, né? Queridos irmãos, nós sabemos que a economia está sendo abalada no mundo, né? Está havendo um caos econômico, né? E esse caos econômico, evidentemente, que é um ambiente fértil, né, para a vinda do sistema do anticristo, que nós estamos percebendo, né? Nós estamos vendo que vai chegar um ponto que nós somos obrigados a entrar em um sistema mundial de uma moeda eletrônica, né? É o que nós estamos vendo hoje, né? E em muitos lugares já existe, inclusive, violências, saques em supermercados por falta de alimentos, tá? Existem já lugares que existem saques em supermercados por falta de alimento, né? Diante de todo esse cenário, Deus falou comigo de uma forma muito forte. E eu realmente estou preocupado. Por isso que estou aqui passando o que o Espírito Santo tem falado conosco nesse jejum, tá? Que Deus vai sacudir a igreja. Você sabe que tem muita gente murmurando, brincando com as coisas sérias, com as coisas de Deus? E Deus vai cobrar muito dessas pessoas que estão debochando das coisas de Deus, né? Que estão fazendo pouco caso com as coisas celestiais, tá? Deus vai cobrar. Então, o que é que Deus me mostrou? Na oração da madrugada, Deus mostrou uma horda de Exus vindo sobre a nação e entrando nas igrejas. Preste atenção, entrando nas igrejas, tá? Para pegar e destruir a família dos cristãos que não estão vigiando. Então Deus me mostrava demônios territoriais extremamente violentos, que vão trazer uma certa revolta, uma certa rebeldia contra a igreja e uma rebelião contra pastores, tá? E infelizmente tem muita gente dentro de igrejas influenciados por demônios, irmãos. Infelizmente, não existe mais libertação nas igrejas. Você sabe que as igrejas abandonaram a libertação, né? As igrejas abandonaram o ministério da libertação. Hoje as igrejas só querem que os crentes dizimem, ofertem, né, louvores, um pequeno sermão, e, enfim, abandonaram
o ministério da libertação. E isso é um problema muito sério. Porque com esse advento desse novo comportamento da igreja evangélica, que é o comportamento da igreja evangélica mudou demais do que era 10, 20 anos atrás, né? Hoje a igreja tem que ser pintada de preto, hoje tem que apagar as luzes, hoje o evangelho é mais almático, tem que tocar mais na alma do que no espírito. E com esse advento desse novo comportamento das igrejas evangélicas, infelizmente tem muita gente que vive dentro de igreja cheio de pombagira. Pessoas que precisam passar por um processo de libertação. Eu estou fazendo essa cruzada, estou pregando em várias cidades, eu nunca vi tantos cristãos caindo endemoniados, irmãos. Quantas pessoas que caem possessas. A Bíblia cai de um lado e o cristão cai de outro. Que é um trabalho evangelístico que eu estou fazendo, mas eu percebo que o inimigo está entrando na igreja. Então, pessoas que levantam a mão, cantam, frequentam cultos, choram, mas não estão libertos completamente. Preste atenção, não passaram por um processo de libertação completo, tá? Porque a igreja de hoje não quer mais saber disso. Eles não querem mais saber de expulsar demônios. Eles não querem mais saber de campanhas. O povo hoje quer um tipo de evangelho que está abrindo portas, irmãos. Preste atenção no que eu estou falando. Está abrindo brechas para demônios entrarem sorrateiramente. E a igreja hoje, né, só quer dízimo, encher os templos de barulhos, de artista gospel, bajular os crentes para eles ficarem na igreja, não sair da igreja para outros, né? Cristãos críticos. Vocês sabem, irmãos, que eu me preocupo muito com a igreja evangélica do Brasil, porque a igreja da Europa ela entrou nesse declínio de esfriamento espiritual por conta disso. Você sabia que a igreja evangélica da Europa nem crê mais que existe demônios, que existe pessoas que são possuídas por demônios? Elas não crêem mais nisso, tá? E a América Latina, com esse advento dessa pandemia, a igreja também esfriou, irmãos. Ela esfriou. As igrejas pós-pandemia, elas voltaram, mas não voltaram como era. Não voltaram com aquele mesmo pique, com aquele mesmo fervor. Ela voltou muito diferente. E aquelas igrejas que já eram frias na América Latina pioraram cada vez mais, se mundanizaram. Então, preste atenção, irmãos, que existe uma horda de demônios violentos que vão vir para acabar, vão tentar destruir a família dos cristãos. Se não conseguir derrotar você, vai pegar o seu filho, vai pegar o seu esposo. Os demônios virão terrivelmente, irmãos. A Bíblia diz que, lá no livro de Apocalipse, que Satanás tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo e está descendo a terra com uma ira violenta, porque sabe que tem pouco tempo. E a grande problemática é que as igrejas não terão poder para repreender esses ataques dessas hordas de demônios, de enxus que estão vindo. Poucas igrejas estarão preparadas para resistir esse ataque espiritual, essa batalha espiritual que a igreja vai passar no ano que vem, em 2022. Tá? E Deus, pelo que o Espírito Santo me mostrou, Deus estará permitindo de uma forma proposital para peneirar a sua igreja. Sim, para peneirar a sua igreja para o arrebatamento. Será, digamos, uma fornalha para saber quem é Sadraque, quem é Mesaque e quem é Abednego. Quem vai se curvar ao mal ou vai se submeter realmente a Deus em obediência à sua palavra. E Deus não vai mais tolerar os desvios da igreja. A igreja está fracassando, irmãos. Há muita heresia, há muita frieza espiritual, há muita rebelião na igreja, irmãos do céu.
mulheres que mandam em maridos, mulheres que mandam na igreja, com esse empoderamento feminino e essa frouxidão masculina, nós estamos vendo uma rebelião muito grande nas igrejas. Aparecer agora pastoras dominantes que mandam na igreja. E Deus falou comigo que na maioria delas são feiticeiras. Né, porque dizem que vão matar, que se não fizerem o que elas falam, vai acontecer, porque elas são profetas e tal, e na realidade são espíritos de rebelião, porque a Bíblia diz que a rebelião é pecado de feitiçaria. Profetas feiticeiras que andam pelas igrejas e dominam homens. Eu sei que isso é muito duro de falar. Muitos vão dizer, esse missionário ele é machista. Não, irmãos. Eu estou passando o que Deus falou comigo. Porque na visão missionária, Deus usa mais mulheres do que homens, para você ter uma ideia. Tá? O ministério das mulheres são poderosíssimos na visão missionária. Temos grandes obreiras, grandes evangelistas, mulheres usadas na mão de Deus. Então, quando você me julga sem conhecer o ministério da visão missionária, você está entristecendo o Espírito Santo. Tá? Porque a visão missionária é uma das igrejas que mais dá oportunidade a mulheres. Você sabia disso? Inclusive, na nossa convenção, a maior parte dos trabalhos da convenção vai ser um ministério feminino muito forte. Então, não critica aquilo que você não sabe. Agora, eu estou falando, sim, de algumas mulheres manipuladoras que sufocam. A Bíblia fala de uma mulher, profetiza lá na igreja de Tiatira, que ela sufocava a igreja e prostituía a palavra. Ela prostituía a palavra com um espírito de rebelião. Então, Deus falou comigo que existe um espírito de rebeldia. Deus falou, a minha casa está tomada de gente rebelde. Entendeu? E Deus não está tolerando essas coisas, irmãos. Entendeu? Homens e mulheres de duras cerviz dentro da igreja. Uma quantidade de gente rebelde. Ninguém manda em mim. Tá? Pastor não manda em mim, eu não dou dízimo, quem cuida da minha vida sou eu, não é pastor não vai na minha casa para pagar minhas contas, igreja não salva ninguém, eu vou sair desse sistema, a igreja está cheia de pecado, eu sou muito santa. Gente murmuradora que acha que ela tem que ter uma igreja perfeita. Pessoas que não estão preparadas. A Bíblia diz que é misto que vem os escândalos, mas ai daquele pela qual o escândalo vem. Não é ai da igreja. A igreja não tem culpa se alguém está aprontando. A igreja é santa, a igreja é pura. É você que é uma murmuradora. É você que está caído espiritualmente, que fala mal da igreja de Cristo. A igreja não salva ninguém. Então, essas conversas desses crentes rebeldes, né? Isso é uma fortaleza mental, diz a Bíblia. Isso é uma forma de pensar que entrou na igreja inspirada por demônios. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não vou no culto porque eu só vou no culto que eu quero, ninguém manda em mim, eu não vou na Santa Ceia por causa disso, por causa daquilo, eu vou na Santa Ceia se eu sentir, eu não vou na Santa Ceia por causa daquela pessoa. Irmãos, a rebeldia é como pecado e feitiçaria. Gente feiticeira que pensa que tem Deus e não tem. Eu faço a obra do meu jeito. E nós percebemos que isso é uma brecha, isso é uma porta para demônios entrar na igreja por esse espírito de rebeldia. Porque a rebeldia é pecado de feitiçaria. Ou seja, ela dá brecha, ela abre portas para demônios entrarem. Os demônios não entraram na igreja de Tiatira. Quando a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, das 7 igrejas, 6 igrejas foram contaminadas por demônios. Só 2 se salvaram, irmãos. Mesmo assim, tinham defeitos. Então, nós nunca vamos encontrar uma igreja perfeita. A igreja pode ser uma igreja mais santa, mais séria, mas sempre vai ter problemas e escândalos ali, porque Jesus profetizou isso. A igreja não pode ser maior do que Jesus. Uma igreja perfeita e pura, ela se tornará também arrogante, se achando melhor do que Deus, não é verdade? Nós temos que reconhecer isso e parar de sermos críticos e sermos fariseus. Todavia, você acaba querendo ser santo e se torna rebelde, murmurador, questionador. Nós não fomos chamados para ser juiz, para questionar a igreja. Nós fomos chamados para lutar pela igreja, para amar a igreja, tá? Mas existe sim um espírito de rebelião
E é rebelião contra pastores, contra autoridades espirituais, é rebelião contra a sã doutrina, é rebelião contra os cultos. A igreja está numa paranoia. E por quê? Porque a igreja ali abandonou o ministério da libertação. E os demônios perceberam isso. As igrejas não expulsam mais demônios, não fazem mais campanha. Entendeu? Eles querem agora outro tipo de liturgia, outro tipo de culto. Entendeu? São cultos que não mexem com o inferno, que não põem medo em Satanás, que ele pode passear tranquilamente dentro da igreja. Entendeu? O diabo gosta do escuro e as igrejas estão apagando as luzes. Você está entendendo? Como é que está a situação hoje? E cadê as campanhas de libertação, de oração e jejum, irmãos? E nós vamos ver, entendeu? Que Deus vai permitir. O que Deus me mostrou é que Ele vai permitir para peneirar a igreja, que tem muitos se esfriando na fé, muitos abandonando a fé e muitos que estão dando lugar às fortalezas mentais. Uma maneira de pensar que está entristecendo muito o Espírito Santo, que está lhes afastando do verdadeiro evangelho, amados. Então é isso que Deus mostrou para mim nesse jejum, e eu estou passando para a igreja. Eu não preparei esta live, tá? Se você quiser compartilhar para despertar a igreja, eu sei que as palavras que eu passei não são muito boas, são palavras firmes, mas eu também não fui chamado para ficar bajulando crentes, agradar pessoas. Eu fui chamado para falar a verdade, irmãos. A verdade da palavra do Senhor, tá bom? Ore por nós, tá? Vamos orar pela Igreja Evangélica do Brasil, para que ela desperte na oração e no jejum, porque os demônios estão programados, uma horda de demônios, de enxus, vindo sobre a igreja em 2022. Igrejas evangélicas que não estiverem preparadas no jejum e na libertação, elas vão fracassar, vão esfriar espiritualmente. O Espírito Santo não vai mais se manifestar. Vão se tornar igrejas almáticas e muitas famílias também serão afetadas, infelizmente. Você quer a tua família salva? Para de ser uma pessoa crítica, murmuradora, e coloque a sua vida no altar, tá bom? Não olhe para os erros das pessoas, porque uma pessoa que fica julgando a igreja, olhando os defeitos de um ou o erro do outro, é porque ela nunca foi liberta também. Ela não está olhando para o seu próprio erro. Esse foi o problema de Isaías. Isaías era assim, né? Ai da nação pecadora, ai disso, ai daquele. E quando ele teve uma experiência com Deus, ele parou de julgar a igreja e disse, ai de mim que vou perecendo. Deus não mandou você julgar a igreja, Deus mandou você julgar as pessoas. Individualmente. A Bíblia diz que Deus, ele julga cada um pessoalmente. Tá? Cada um vai prestar conta segundo as suas obras. Cada um vai prestar conta. A Bíblia diz que é mister que venha os escândalos. Mas ai daquele, não ai da igreja. A igreja não tem culpa se alguém fracassou, se alguém caiu. Ai daquele pela qual o escândalo vem. Tá? Porque na igreja sempre terá o trigo, mas terá o joio também. Toda igreja, por mais santa que for, sempre terá as virgens puras, mas também terá as virgens loucas. E nós temos que ser maduros para entender essa realidade e não abrirmos a nossa boca, ser advogado do diabo, para deixarmos o diabo influenciar as nossas palavras. Tá bom, meus irmãos? Ore por nós, tá? E vamos orar pela igreja do Brasil. Nós já estamos entrando em jejum. 2022 vai ser batalha, vai ser guerra. Mas aqueles que estiverem debaixo de uma autoridade espiritual, de uma proteção de jejum e oração, as suas famílias serão protegidas. E nós já começamos a jejuar já este ano. E vamos permanecer no jejum, na oração. Vou incentivar todo o Ministério da Visão Missionária a entrar em 2022 em oração e jejum. Porque vai ser um ano desafiador, profético. E só aqueles que estão realmente na presença de Deus vão suportar as batalhas espirituais e vão proteger a sua família.
tá? Estou me preparando para sair, para pregar. Estamos nessa campanha e vamos continuar no jejum do mês de novembro. Um abraço, amados. Ore por nós, tá? Deus abençoe a todos vocês.